Aleatoriamente aqui, eu sou o Momin e bem-vindos a mais um vídeo sobre Dead Space. Dessa vez sobre a segunda animação lançada em DVD, Dead Space Aftermath, que já posso dizer é superior a Downfall em vários quesitos, principalmente nos personagens. Eles são bem superiores, tem muito mais caracterização, o que eu irei falar nos próximos tópicos. Além de introduzir um bônus, afinal eu reclamei de alguns designs do Dead Space Remake no vídeo de Dead Space Downfall. Só que eu quero retirar boa parte do que eu falei. Eu realmente mudei de ideia com o lançamento do jogo e com todas as apresentações, tudo. E eu vou falar por quê. E também alguns que eu mantive mesmo. Tudo porque não iria dar um vídeo completo. Iria dar um vídeo de mais ou menos de 2 minutos de tão rápido. Então vou adicionar nesse vídeo. Então acho que com todas as introduções feitas, vamos nessa. Dead Space Aftermath já serve como uma prequel do Dead Space 2. Assim como Downfall foi a prequel de Dead Space 1. Só que dessa vez eles focam em algo mais de acordo com o final do primeiro jogo. Afinal eles vão atrás de um pedaço do marker que sobrou após o Isaac lançar aquele grande asteroide que a Ishimura estava carregando no planeta de Aegis 7. Então já posso elogiar essa atenção aos detalhes e mostrar a reação do governo após as ações de Isaac no Dead Space 1, que complementa muito e finalmente dá o destino final do que aconteceu com Aegis 7 depois do jogo. Além disso, apresenta o personagem Nola Stroys, que é muito importante no Dead Space 2. E aprofunda ele de um jeito bastante interessante. Então acho que é a deixa para começarmos a falar dos personagens. Começando que todos eles têm algum tipo de arco. Por exemplo, o Borges, que é o cara do braço de metal, ele tem uma jornada de culpa por ter levado o primo dele de 19 anos para a missão e o primo acabou sendo morto. Além disso, ele acaba ganhando uma rixa com o Nicholas, que matou o primo dele porque ele foi manipulado pelo Marker, que se utilizou do luto dele para o manipular, pois ele perdeu uma filha há poucas semanas antes da missão da Albenon, que afinal é uma referência a um dos roteiristas de Alien, o oitavo passageiro, Dan O'Bannon. Outro exemplo pode ser encontrado em Stroys, que não valorizou a própria família, a mulher e o bebê recém-nascido, pois ele traiu a própria esposa com Isabel Cho, uma colega de trabalho e também uma das protagonistas desse filme, de quem iremos falar em breve. Mas continuando em Stroys, basicamente a mulher dele teve que cuidar da criança enquanto ele estava trabalhando no Marker e ainda traindo ela. Eu diria que ela é a personagem mais injustiçada desse filme. Ela foi deixada para cuidar de um bebê sozinha enquanto o marido trai ela. Ela ainda quase não aparece no filme, só por um tempo, e quando ela aparece, mais importantemente, é para ela ser morta brutalmente por um Stroys louco por causa das alucinações do Marker, que Altman tem a alma dela. Ela sempre vai ser lembrada nesse canal como a personagem mais injustiçada, uma corna de respeito, que nós sempre lembraremos. Alexis, descanse em paz. Agora, parando de palhaçada, Stroys foi um marido horrível. E além disso trouxe um caos para Albenon. Afinal foi ele que começou o surto de necromorfos, porque ele experimentou com o Marker em um cadáver, acelerando o processo de formação dos necromorfos. E isso acaba levando a Albenon ao caos, bem semelhante a Dead Space Downfall, mas não tanto, pois é bem resumida essa parte. Mas apesar de tudo dá para tirar um pouco de simpatia por ele, afinal ele foi manipulado pelo Marker a matar a família dele e nem percebeu. A alucinação foi tão forte que até agora ele pensa que a família dele está escondida em algum lugar da Albenon. Simplesmente a memória foi bloqueada. E então vamos para a Isabel Cho, que era a médica do time e tinha um caso com o Stross, a primeira paixão que ela disse ter na vida. O que explica o tanto que ela ao mesmo tempo quer se afastar por causa da família que faz bem para Stross, mas ao mesmo tempo ela não consegue resistir. Ela simplesmente é atraída demais. Só que apesar disso, não justifica nem um pouco que Stroys e ela fizeram a Alexis e o bebê. Isso foi muita sacanagem, mas aumenta a ambiguidade moral do filme. Também temos Nicholas, que deve ser o personagem mais carismático desse filme, pois ele sofre de constantes alucinações com a filha que ele perdeu há semanas atrás antes da missão, e é super humano o jeito que ele reage, o tanto que ele fica triste com a perda e as alucinações que o Marker fica botando na cabeça
dele. A vontade de proteger a filha é tão devastadora que ele foi capaz de lutar contra um Marine. E no fim ele teve uma morte trágica. Mas admito que eu tenho uma crítica que vai entrar no ponto da questão da animação e tudo. Mas irei esperar. E agora, por último, até um personagem que eu nem esperava que eu ia simpatizar foi o capitão. O capitão dessa nave, da Obenon, fez ações que levaram ao primo do Borges morrer, o que leva a um conflito entre eles, até trocando socos. Só que mesmo assim, o capitão, por um momento, ele pergunta a idade do primo do Borges. E no próximo flashback do filme, ele já está bebendo, já está começando a ficar com aparência desleixada, que já mostra o quanto aquilo impactou ele. Isso foi muito humano. E ele não é algum filho da puta como o Matthews. Não, ele se sacrifica pelo time no momento. E todas essas descrições que eu falei me levam a crer que esses personagens são bastante superiores aos de Downfall, que eu achava estereotipados e sem muita personalidade nem nenhum arco. O único que eu achava lá era o Samuel Irons, mas aqui todo o cast principal eu achei que ficou muito bom. Eu não lembrava que eles tinham um arco bom mesmo assim, da primeira vez que eu assisti. Isso foi uma surpresa muito boa, que nem a que eu tive com Downfall em alguns aspectos. Mas agora vamos para outro ponto, meio controverso, que é basicamente a animação. Porque ela, ao mesmo tempo que tem momentos maravilhosos e podem ser o ponto forte de Aftermath, tem momentos que é simplesmente horrível. Parece aqueles filmes do Max Steel dos anos 2000. Porque esse filme tem um ponto muito interessante. Boa parte dele é narrado pelos protagonistas, sendo interrogados numa nave do governo, e todas essas histórias narradas por eles têm um estilo de animação diferente, muito diferente um do outro, o que é muito interessante em premissa. Só que tem alguns problemas, que é basicamente que eles investiram tanto nos das histórias paralelas, que as do principal, da história principal na nave do governo, é um 3D muito horroroso. Meu Deus, tinha horas que era risível. A cena de morte do Nicholas é basicamente um modelo 3D dele girando, simplesmente. Um modelo do Blender. Foi simplesmente, eu não consegui sentir o momento por causa disso. Eu tava rindo da cena, porque tava muito, mas muito tosco. Outra coisa que essa troca de estilos causa é uma certa incoerência dos personagens. Boa parte do tempo eles estão consistentes por animações, eles têm traços muito bem destacados, mas outros personagens, por exemplo o Stross, ele é muito, mas muito inconsistente nos designs. E eu sei que são escolhas totalmente diferentes de estética e muda muito o personagem, mas tá num ponto que o personagem parece irreconhecível. O Borges também sofre disso. Tem horas que, meu Deus, eu não consigo reconhecer ele da animação 3D, nem de algumas outras interações que estão mais próximas. Os personagens que ficaram mais consistentes foram a Isabel, o Capitão e o Nicholas. Esses sim mantiveram vários traços e ficaram super reconhecíveis, mesmo com a troca de estilos. Mas os demais já ficaram mais estranhos. Mas também tem um ponto muito positivo dessa troca de estilos, é que elas podem comunicar algumas coisas. Por exemplo, a Isabel no flashback do Stross, com aquele estilo, ela tem uma maquiagem, um rosto meio safado, por assim dizer. E isso deve mostrar muito como o Stross vê ela mesmo, o que é bastante machista da parte dele, mas ao mesmo tempo destaca o que ele tem pensado, qual é a perspectiva dele sobre a Isabel e tudo. E tudo isso me leva a um ponto mais positivo ainda desse filme. Ele tem sexo! Sim, minha gente. E ainda sexo em dois estilos, para os tarados de plantão. Mas pelo amor de Deus, de volta ao foco, de volta ao foco. Eu consigo jurar de pé juntos que a animação de Max Steel dos anos 2000 é melhor que essa. Infelizmente, eu tenho que dizer. Pelo menos na parte principal, porque os outros estilos, nossa, tem uns lindos. E eu não entendo por que eles fizeram, tipo, a principal ser um 3D tão mal feito, sendo que eles conseguiram produzir umas coisas maravilhosas nos flashbacks. Eu acho que deve ter faltado orçamento, mas o 3D é muito feio, é impossível. E falando do roteiro principal, eu achei realmente muito bom, porque se linkou com Dead Space 1, usou toda essa questão de consequências das ações do Isaac, e além disso tem uma cena pós-crédito muito interessante, e que se encaixa totalmente no Dead Space 2. Então tem esse estilo de Rogue One, que nem o Dead Space Downfall. E ele, apesar de simples, é bem redondinho, funcional. O Aftermath, no geral,
ele é muito mais bem executado. E eu não poderia deixar de falar que esse também tem planos maravilhosos, tem planos simplesmente lindos. E tipo, todos eles têm algo a comunicar, como as letras do Marker no rosto do Stross, a aura que tá nele quando ele pegou no fragmento do Marker, que lembrou muito Senhor dos Anéis, mas que foi uma comparação interessante. Também foi muito interessante ver o governo da Terra, o jeito que ele opera, o jeito que ele manipula as histórias para a população, que já tinha no jogo, mas eu gostei que foi expandido aqui. Então, minhas conclusões finais sobre esse filme eu diria que ele supera o Downfall. Ele tem personagens muito mais carismáticos, uma premissa muito boa com algumas falhas, e eu acho que é isso. Foi uma experiência agradável. Então vocês que chegaram no final do vídeo vão ter o bônus de saber as minhas opiniões sobre os designs do remake e o como eu retiro a maioria das coisas que eu falei no Downfall. Primeiro, o design da Nicole. No início eu tava achando nos trailers muito velha, parecendo que tinha 60 anos, aí não tava combinando com Isaac, mas no jogo em si eu achei que tava numa idade perfeita. Tava parecendo a Nicole do Dead Space 2, que tem uma aparência mais velha, mas não causa estranhamento quando está com Isaac. Mas falando em Isaac, eu particularmente não gostei do design dele. Tanto do rosto, principalmente, que apesar de ser o ator vocal, que fizeram todo o motion capture, eu não gostei porque ficou parecendo o Adam Sandler. Ele se parece demais com ele. E eu acho que o modelo do Isaac do Dead Space 2 é infinitamente superior. Eu realmente queria que a EA tivesse basicamente feito o modelo digital só do Isaac. O resto poderia ser motion capture mesmo, como que eles fizeram nos outros personagens. Mas falando da armadura, eu prefiro muito mais a do original, porque a simplicidade me conquista. Eu acho a do original simples, eficiente. A do remake eu gosto, só que me causa estranhamento, porque me parece aquela tendência da Marvel de botar over design, que eles falam, que é botar um monte de linhas, um monte de coisa. Eu acho muito isso desse design. Por exemplo, o próprio visor, que tem um monte de detalhes, enquanto no original é só a luz azul e acabou. Eu acho que no original tem essa simplicidade que acaba me conquistando mais. Eu também não gosto do design do Necromorpho Pregnant. Eu achei que no original ele fica muito, mas muito ameaçador quando ele corre. Ele tem toda essa desenvoltura. Mas no remake eu achei ele meio todo lerdo, meio bambo, sei lá. Aí eu não achei ele nem um pouco ameaçador como no original. Mas isso é só opinião minha, não levem a sério. Mas agora eu vou falar bem dos redesigns do remake, porque eu gostei bastante de alguns. Por exemplo, o da Kendra, eu gostei bastante do casaco dela e tudo. Eu gostei também do design do Mercer. Também amei os necromorfos velozes, que agora eles têm os detalhes das armaduras dos Marines, enquanto no original não tinha. Eu simplesmente achei isso muito bom. Então, acho que é isso, meu povo. Muito obrigado pela audiência e tudo de bom. Aleatoriamente até.